Atenção! Preste muita atenção. Vocês estão entrando em um mundo de curiosidades sobre reality shows. E a única regra é... não há regras. Oi, Alpedoviders! Eu sou Gabriel Reis, estagiário de jornalismo na divisão de divulgação científica da UFO, e sem dúvidas vocês conhecem essa voz meio monstruosa que acabou de falar. Afinal, os reality shows são um sucesso em todo o mundo. E hoje, junto de Leonardo Piau, que também é estudante aqui na universidade, nós iremos falar desse assunto que todo mundo adora. Isso mesmo, Alpedoviders, e eu tenho uma curiosidade para contar para vocês. O primeiro reality show surgiu lá em 1973, com a American Family, que acompanhou uma família da Califórnia por 12 dias. Durante esse tempo aconteceu de tudo e acabou inspirando o surgimento de outros programas como o The Family, e mais tarde o famoso Big Brother Brasil, mas vocês podem chamar mesmo só de BBB. Mas e vocês? Já pensaram em passar semanas ou meses em um lugar que te desafiará de diversas formas? Ou até mesmo colocar em jogo os seus valores em troca de milhares de reais? Perguntas difíceis, né? Mas essas são as premissas da grande maioria dos reality shows que fazem sucesso aqui no Brasil. E pensando em responder essas questões, nós trouxemos o psicólogo Argel Gonçalves para conversar conosco sobre o que podemos relacionar reality show e o conhecimento científico. Então, Alpedoviders, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciência ao Pé do Ouvido. Bora lá? Então, Alpedoviders, para dar início aqui à nossa conversa sobre reality shows, eu vou estar conversando com o Argel, que é psicólogo. Mas, antes de tudo, eu quero que ele se apresente, fale para vocês quem é ele, onde ele vive, o que ele faz. Bora lá, Argel. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Ciência ao Pé do Ouvido. E aí, Gabriel, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. Então, meu nome é Argel, né? Sou psicólogo, formado aqui pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente, sou especializando em terapia cognitivo-comportamental e atuo exclusivamente na área clínica. Que legal. E eu queria saber, né? Tô aqui com o Leonardo também. Leonardo, dá um oi pro pessoal do Ciência ao Pé do Ouvido. Oi, galerinha, tudo bem? Prazer. É a primeira vez, não é, que você tá aqui? Primeira vez que tô me apresentando. Olha, pra você ver, quem sabe, né? Tem outro episódio, você vai gravar mais um com a Josi, né? Sobre Alzheimer. Ah, spoiler aí pro pessoal, então, do Ciência ao Pé do Ouvido. Mas, Argel, eu queria saber de você, por que nós gostamos tanto de reality shows? O primeiro reality show, ele surgiu lá em 1973, onde eles acompanharam uma família da Califórnia por 12 dias e viram as dinâmicas familiares, teve separação, teve filho que se descobriu gay, teve diversas questões ali e virou uma febre mundial que continua até os dias de hoje. Por que isso acontece? A gente sempre tem necessidade de se identificar, né? A gente acaba sempre elegendo alguém que a gente se identifica mais e a gente acaba projetando questões que às vezes são nossas, expectativas, desejos, anseios, e faz com que a gente fique ali na torcida, né? Sempre tendo aquela pessoa que a gente gosta, aquela pessoa que a gente não gosta tanto. A gente elege ali o mocinho super-herói, né? A gente também elege o vilão. Sim. Então acaba que a gente projeta uma série de coisas que são nossas mesmo. Eu diria nossas em relação à humanidade mesmo, não necessariamente a gente enquanto só indivíduos. No outro, se a gente para pra pensar, historicamente falando, a gente sempre projetou os nossos dramas pessoais por meio de expressões, e os reality shows são como se fosse dramaturgias da pós-modernidade, né? Eu tava vendo também que há muito tempo atrás, falando um pouco de fofoca, né, que é uma coisa que todo mundo gosta, a fofoca era uma forma de a gente aprender com os erros ou então aprender com coisas que as outras pessoas viviam. Você acha que a gente pode dizer que os reality shows é uma forma da gente observar dinâmicas, ver experiências sem de fato vivenciá-las? Sim, é uma forma da gente se projetar naquilo, mas também uma forma, pegando um ganchinho nisso que você está trazendo, é uma forma da gente buscar um alívio, né? Uma forma de alienação da própria vida. Então, a gente acaba vivendo a vida ali dos personagens do reality show em detrimento, às vezes, das mazelas das nossas próprias vidas, né? Se a gente para pra pensar na pandemia, a gente nunca consumiu tanto. Verdade. Falando em pandemia, o Big Brother, por exemplo, que particularmente é o que eu mais consumo, você também assiste, Leonardo? Não sou fã de reality show, não acompanho. Olha, pra você ver que pecado. Porém, eu gosto muito de competição, então meio que esse universo pode ser
um estopim pra mim. Entendi. Você acompanha, RG, o reality shows? Eu acompanhava mais, principalmente na pandemia, agora eu tô um pouquinho mais disperso aí dos realities. Mas ainda assim, acho que é fascinante a gente parar pra pensar o como essas dinâmicas aí vão afetando os indivíduos, né? Com certeza. E você falou da pandemia, teve um boom, assim, todo mundo quis acompanhar, tanto o BBB 20, o BBB 21, que tiveram dinâmicas sociais muito interessantes. Qual que você acha, por exemplo, que é o impacto dessas situações vividas? Por exemplo, no BBB 20 a gente teve muito debate do machismo, das questões feministas, das mulheres estarem tomando frente de muitas situações. No BBB 21 a gente teve a situação do isolamento muito debatida. Qual que é o impacto dessas situações observadas em programas televisivos na sociedade que assiste a isso tudo diariamente? Se a gente para pra pensar, dentro dos reality shows, a gente tá falando de uma amostra da população em geral. Então, assim, óbvio que agora a gente tá tendo um mix aí de artistas e pessoas que não estão necessariamente ali na representação do cotidiano da população, mas algumas pessoas anônimas, de certa forma, sim. Então acaba que aquilo que já tá sendo pauta na sociedade, querendo ou não, vai ser atravessados ali naquela amostragem de pessoas também. Então, questões raciais, de gênero, de sexualidade, questões do machismo, tudo isso acaba sendo relatado porque a sociedade, de certa forma, já está trazendo em voga todos esses assuntos que são tão importantes de serem discutidos, né? E querendo ou não, aquelas pessoas que estão ali, apesar de estarem confinadas, também vão trazendo dessa bagagem ali para dentro. Com certeza. E você, Léo, você queria falar alguma coisa? Então, como que eu sou novato nesse meio de reality show pra acompanhar, como eu gosto de competição, quais são os cuidados que eu devo ter? Tem algum cuidado pra acompanhar bonitinho, pra não se envolver tanto? Eu fico pensando que isso é uma pergunta muito individual, vamos dizer assim. É uma pergunta que eu acho que eu atribuiria para cada pessoa, para ir percebendo qual que é o próprio limite. Porque, assim, tem uma coisa que seria eu, todos os dias, tirar um momento do meu dia para assistir, mas tem também os pay-per-views, que eu posso ficar ali 24 horas por dia assistindo. Então, eu acho que seria pra gente refletir até em relação ao consumo de outras formas de entretenimento, como, por exemplo, internet, redes sociais, para que a gente vai avaliando aquilo que faz sentido ou não pra gente. E a gente começar a se questionar o porquê a gente tá consumindo talvez em demasia. O que a gente tá buscando com aquilo? Porque, como eu falei, se a gente para pra pensar o quanto tava difícil, né? Ainda tá difícil, né? A nossa situação no Brasil atualmente, mas em decorrência de todas as questões da pandemia, econômicas, políticas, etc., a gente buscava ali as redes sociais, né, os reality shows, como uma forma de alienação mesmo dessa vida. Então, uma válvula de escape. Olha, minha vida não tá tão legal, então eu vou assistir um pouquinho disso aqui para passar um pouquinho dessa angústia, vamos dizer assim. Então, acho que é importante cada um ir se percebendo. A gente faz esses movimentos mesmo. Só que se tá em demasia, já começa a ficar disfuncional, porque vai afetando as outras áreas da nossa vida, né? Não, e afeta muito. Eu lembro que quando tava tendo o BBB da Juliette, tinha aquela situação lá de isolamento dela, e eu ficava muito agoniado vendo aquilo. Sabe, muitas vezes eu me colocava no lugar dela e eu ficava, gente, imagina se eu estivesse nessa situação, passando por tudo isso. E acho que muitas vezes é essa identificação que faz as pessoas acompanharem tanto, né, Argil? Sim, se a gente para pensar, a gente tem uma teoria na análise transacional, tem uma teoria que chama triângulo dramático. A gente sempre está atribuindo papéis e assumindo papéis o tempo todo. E a gente tem muito a perspectiva de atribuir papéis de vilão, de mocinho e de salvador. Sempre tem essa triangulação, por isso que chama triângulo dramático. Então, assim, a Juliette é a personificação do mocinho, da vítima, vamos dizer assim. E a Carol Conká seria a personificação do perseguidor, né, do vilão. E aí a gente sempre fica naquele intermédio. Quem que é o salvador ali? Se a gente para pensar, a gente categoriza de forma muito estática e inflexível. Sendo que, na verdade, a gente pode assumir uma postura mais de vilão, de perseguidor em alguns momentos. A gente pode assumir a postura mais de vítima e a postura de salvador. Então, os papéis, eles são muito dinâmicos. A gente não é 100% nada, não é 100% bonzinho, 100% mal. E essa dicotomia, mas que se a gente para pensar, tá enraizado na nossa cultura, né? Sempre 880, tudo ou nada, dia, noite, bem, mal, claro, escuro. A gente vive em uma cultura em que é muito dicotômica. Então, sim, essa polarização, querendo ou não, entra também nos papéis, né? A gente sempre enxerga de modo hollywoodiano, olha o Superman em detrimento do vilão, vamos dizer assim. E esse triângulo dramático, ele sempre existiu ou foi alguma coisa construída socialmente?
A gente sempre atribuiu e assumiu papéis o tempo todo. Então, por exemplo, ora eu sou estudante, ora eu sou namorado, ora eu sou filho. Então, a gente faz essa dinamicidade. Às vezes a gente não se dá conta, mas ela existe, sempre existiu. Quando a gente fala da triangulação dramática, a gente está falando de um processo de teorização, né? Que seria, a partir dos estudos, a gente categorizando como que a gente faz essa dinâmica, às vezes, sem perceber, né? O nosso cérebro organiza tudo, né? Vamos dizer assim. Então, a gente vai categorizando as pessoas para saber o que espera. Então, se a gente para pensar, a gente tem um fenômeno dentro da psicologia social que a gente chama de representatividade. Então, se aquela pessoa me remete muito a uma pessoa que eu já conheço, eu tendo a tratar aquela pessoa mais ou menos da mesma forma. Óbvio que tem nuances e variáveis, mas a gente categoriza aquele tipo de pessoa. Não, eu sei o que esperar dela. E aí, na medida em que eu sei o que esperar, eu me sinto mais seguro. Então, a gente precisa disso. E aí vem os estereótipos, e aí vem o preconceito, e aí vem daí, né? Dessa necessidade evolutiva de sobrevivência. Eu sei o que esperar do outro. Porque o outro é uma incógnita. Então, pode ser uma ameaça, pode não ser. Então, a gente categoriza as pessoas, vamos dizer assim. Então, essa atribuição de papéis sempre existiu. Mas a teorização, não necessariamente, apesar de que se a gente para pensar, as próprias teorias da personalidade, elas vieram de uma necessidade de categorização do funcionamento humano. Então, a gente entra desde o horóscopo, que é uma pseudociência, óbvio, mas para as teorias da personalidade, se a gente para pensar no zodíaco chinês também, então a gente tem várias formas de categorização e de teorias que vêm aí da personalidade e... Resumindo, seria isso. Não, uma super aula, né? Quem diria que, tipo assim, que a gente consegue fazer tantas análises a partir dos reality shows. E, Léo, você tem alguma outra questão pra estar levantando? Tem uma grande questão aqui, por exemplo, eu não acompanhei o BBB, mas eu via pelo Twitter e via como as pessoas vibravam, se apaixonavam, se identificavam com essas pessoas dentro do BBB. E me perguntava, velho, como que o BBB consegue mexer com as emoções dessas pessoas e das pessoas lá dentro? Porque eu acompanhava também, por exemplo, o Lucas com aquele problema chorando toda hora dentro do programa. A Carol Conká falando, tipo assim, não, ele não vai mexer com o meu psicológico. Eu queria saber como que os programas conseguem mexer tanto dentro dos participantes lá dentro, quanto fora. Ok, se a gente para pensar, nos participantes que estão lá dentro, não é tão difícil da gente começar a entender. No sentido de que é tudo programado e minimamente estruturado para que isso aconteça. Então, se a gente para pensar, antes de entrar na casa, eles já são submetidos à privação social. Então, eles já ficam ali isolados, e aí sem acesso a redes sociais, etc. Então, eles já passam por um processo de privação social. E aí, se a gente para pensar, nós somos seres que a gente chama de gregários, né? A gente não, evolutivamente falando, a gente não nasceu para viver sozinho. Então, isso já começa a afetar a gente. Outra coisa é porque você já vai estar numa casa onde você vai estar sendo monitorado 24 horas por dia. Apesar de o programa não acontecer o tempo todo, os pay-per-views funcionam o tempo todo. E as pessoas acompanham o tempo todo, a qualquer momento. Então, assim, a gente tem aquela sensação de persecutoriedade, né? Olha, eu estou sendo observado. Tudo que eu faço pode ser interpretado de uma forma ou não, então a gente já não se sente tão confortável. Algumas pessoas vão dizer, não, mas na medida que o tempo passa, as pessoas nem percebem que estão sendo filmadas. Eu não sei se isso é bem assim, porque não tem como, né? O tempo Não todo tem. você foi ali para isso, você sabe que você está sendo vigiado, então isso já afeta diretamente seu comportamento. Outra coisa é a privação de sono, que às vezes acontece em detrimento de algumas provas. Então, a gente tem provas de resistência. Você é levado à sua fadiga, exaustão física e emocional. Para além disso, privação de alimento mesmo. Por exemplo, no caso do Big Brother, você tem a xepa, onde você vai passar mais necessidade. No reality da Fazenda, você tem que trabalhar para comer. A comida é divididinha assim, ou então não, porque se eu tenho pouca comida, óbvio que eu posso começar a ocasionar conflitos por coisas bobas, tipo o cuscuz da Juliette. Não, e o pessoal faz briga do biscoito, briga do feijão. Eu falo, Sim, gente, porque a gente tá falando de Deus. recursos que normalmente não são escassos para as pessoas que estão participando daquele reality. Mas se a gente começa a colocar as pessoas em privação de itens que são essenciais para a sobrevivência, a gente já começa também a ter emitir mais comportamentos primitivos, vamos dizer assim, né? Então, de luta, de fuga, de esquiva, enfim. Então, a gente precisa disputar um recurso que está sendo escasso. Então, isso já entra em mais questões que afetam e influenciam no nosso comportamento. Outra coisa, para além disso, são as punições. Então, você perdeu estalecas ali no Big Brother, você vai assumir o papel do monstro e é chato ficar com tudo aquilo, isso te afeta. E na fazenda eles ficam sem gás, sem água. Isso. Nossa, é muito pesado. Exatamente. Então, a gente chamaria isso como punição positiva. Você acrescenta um estímulo para, de certa forma, ir excluindo algum tipo de comportamento indesejado. Enfim,
A privação pode fazer com que você tenha comportamentos ali conflituosos em equipe, em grupo. Outra coisa, assim, há uma suspeita de que as pessoas façam, não sei se vocês repararam nos últimos Big Brothers, as pessoas iam lá conversar com psicólogos, etc. Há uma suspeita de que existam profissionais que façam uma avaliação psicológica dos participantes antes de entrarem para que essa dinâmica ali de funcionamento, de certa forma, possa corroborar para conflitos. Então, uma pessoa mais que funciona de forma X, outra que funciona de forma Y, etc, etc. Vamos dizer assim, há duas pessoas com perfil de liderança muito, ou então com dificuldades nas funções executivas de controle inibitório, muito impulsivo, muito agressivo. Então, isso também acontece. E aí, para além disso, toda a questão do paredão, né? O paredão, ele pode ser um estímulo tão aversivo, talvez mais aversivo do que recompensatório quando você, vamos dizer assim, não sai no paredão, né? Então, estar no paredão pode ser muito mais angustiante do que o prazer de voltar do paredão. Então, você começa a fazer de tudo para evitar. E aí a gente começa a evitar o paredão. Aí a gente começa a ver alguns comportamentos ali de punhalada pelas costas, de fazer puxar tapete, de fazer de tudo para evitar isso. Então, são programas que, se a gente para pensar, eles são feitos para isso. Basicamente, são programas de convivência. E aí você tem tipos de reality show, né? De transformação, reality show de confinamento, reality show de... tem mais uma categoria, mas eu não lembro, mas o Big Brother é tudo isso. Então... tem aqueles profissionais, né, também como aprendiz, o pessoal, tipo assim, fica desesperado por uma vaga na empresa do Roberto Justus, por exemplo, o pessoal, sabe, é muito difícil, o pessoal se submete a cada situação, e muitas vezes você coloca em prova diversos valores que talvez no cotidiano você não abrisse mão de jeito nenhum, mas lá dentro você acaba sendo, às vezes, grosseiro com uma pessoa que você não seria, você acaba criando esses conflitos por motivos bobos mesmo, e... Às vezes você se coloca numa prova de resistência que dura 18 horas, 20 horas, e você tá lá totalmente humilhado, né? É Sim. Bem complicado. Se a gente para pensar, por exemplo, o quanto os reality shows geralmente têm cores extravagantes em todo o seu cenário, né? E isso não é por acaso. Então é um excesso de estímulo visual que vai causando irritabilidade, né, gente, com o tempo, né? Então é muito colorido, muito chamativo. Ok, legal quando você tá passeando. Agora fica o dia inteiro em um local assim. A gente tem esses agravantes. Não estou dizendo que isso determina comportamento, mas isso influencia, de certa forma, porque a gente vai ficando mais irritado. Você vai tendo uma sobrecarga de estímulos, vamos dizer assim. Se a gente para pensar o quarto branco, nenhum outro tipo de estímulo visual de cor, e aí a gente está falando de uma desregulação biológica até do próprio sono. Você não sabe quando é dia, quando é noite, você não tem noção de tempo, você não tem noção de nada, porque é tudo branco e aí as luzes não se apagam. Então você vai perder noção de tempo, você vai perder noção da realidade, vamos dizer assim. O seu próprio ciclo circadiano, vamos dizer assim, do sono, ele é desregulado, porque você perde a noção de tudo, né? Geralmente a gente inibe a melatonina, que é o hormônio do sono, com a luz solar. E ali no quarto branco, como que faz? Então isso também é um estressor, vamos dizer assim. Então os programas de reality show, geralmente eles se apropriam de estressores para afetarem o comportamento. Outra coisa que a gente não comentou é o álcool. Por exemplo, eles passam privação ali de sono, etc., de comida, etc., mas nas festas eles hipercompensam. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram que às vezes vai acabar o horário, todo mundo começa a comer. Comer porque não sabe. Vou comer porque eu tô na xepa. Né? A gente tem memes com isso. Mas também o álcool é liberado. E aí a gente tá falando também do álcool enquanto uma droga depressor do sistema nervoso central que vai afetar o comportamento das pessoas, porque ela inibe o sistema inibitório, vamos dizer assim, das funções executivas. Então eu fico desinibido com o álcool. E aí o álcool entra e as pessoas corriqueiramente falam, a verdade sai. Então os conflitos também são, de certa forma, fomentados com o álcool. Porque não tem restrição de álcool nas festas, não sei se vocês já repararam isso. Não tem mesmo, é chocante, assim. E eles ficam desesperados pelo cooler também, né, durante a semana. Será que eles acabam usando isso também até como uma forma de o tempo passar mais rápido lá dentro, usando do álcool? Pra ficar mais tranquilo, não focar tanto que não tem nada pra fazer lá dentro, né? Você fica o tempo inteiro refém daqueles conflitos das pessoas, você vai ficando mais frágil também dentro das relações. Será que eles podem usar isso nesse sentido? Eles podem usar, assim, não vou dizer que é uma regra, via de regra, mas o álcool ele é muito utilizado como que a gente chama de protetor autoaliviador, né? A gente busca alívio no álcool, vamos dizer assim. E ali eles estão passando por uma série de privações, inclusive privação social de pessoas que eles amam, né? Família, amigos, pessoas que são importantes. Então, faz sentido quando a gente pensa no álcool enquanto uma forma de alívio também.
E não à toa que quanto mais álcool pra aliviar, mais o meu comportamento é afetado, né? E na hora que sai, esses participantes assim saem da casa, muitos começam a fazer acompanhamentos psicológicos que duram anos, ou então acabam entrando numa situação de totalmente isolamento, assim, não postam tantas coisas nas redes sociais, como foi o caso da Manu Gavassi, que ela ficou um bom tempo longe das redes. Por que que isso acontece? Será que é uma forma da pessoa falar assim, nossa, já passei tanto tempo exposto, filmado 24 horas por dia e agora eu quero sumir? É difícil falar de forma generalista, mas se a gente para pra pensar, quando a gente está sendo exposto o tempo todo, é normal que a gente, às vezes, queira mais privacidade, né? A gente acaba tendo até a intimidade das necessidades fisiológicas ali, de alguma forma, expostas. Então, microfones que às vezes não estão desligados, etc, né? Até questões da sexualidade. Outra coisa que a gente não comentou, privação de sexo também, né? O quanto que isso afeta também o comportamento. Não à toa que em muitos realities as pessoas têm relações sexuais e isso acaba sendo exposto, isso acaba virando escândalo e etc, porque eles estão sendo vigiados. Então, assim, não é tão difícil quando a gente pensa no quanto os realities afetam emocionalmente quem tá ali dentro. As pessoas que estão de fora, elas são afetadas porque você acaba se identificando, né? Então você fala, olha, eu já vivi uma coisa parecida. Aquela pessoa me lembra minha tia. Não, eu tô do lado daquela pessoa. Não, eu tô do lado daquela. Igual a torcida, né, de futebol. Se a gente para pra pensar, há uma identificação, há um significado. Aí entra a questão da representatividade. Eu tenho alguém ali que se parece comigo de alguma forma. Então eu acabo sendo afetado emocionalmente. E aí entra também a questão daquilo que a gente estava conversando anteriormente do limite, né? Às vezes eu posso me envolver de uma forma desproporcional com reality. E talvez isso possa ocupar um espaço que talvez não deveria, né? De talvez me afetar de uma forma desproporcional, que vai me trazer prejuízos, vamos dizer assim. Então é importante a gente ficar atento a isso. Já comecei essa dúvida de, por exemplo, fora dele, o que leva as pessoas a entrarem dentro desse reality? Por exemplo, não é pelo prêmio. Como que uma pessoa, ela quer ser provada o tempo todo, chegada no seu limite por causa de um prêmio? Eu acho que não faz sentido pra mim chegar nesse ponto. Existe algum fator que pode levar? Se a gente para pra pensar, hoje em dia o prêmio ele é o mais insignificante e relevante, né? O programa ele já propõe uma série de desafios. Então, se você para pra pensar, você foi presenteado com uma batedeira. Não sei se vocês viram a Jade Picon falando, se eu tiver que lutar por um milho aqui, o milho, tudo bem que eu sou rica, mas aqui a gente tá com privação de tudo. Uma latinha de milho aqui, pra mim, tem outro significado. Quando você tá lá em privação, qualquer coisa que você ganha já é muita coisa. Vamos dizer assim, então tem carros, motos, televisões, batedeira que seja, comida. Mas o que motiva geralmente as pessoas a entrar ali? Tem a questão da fama instantânea e, por exemplo, se a gente para pra pensar, a Juliette, ela fez muito mais dinheiro depois que ela saiu. Ela fez, no ano que ela foi vencedora, 25 milhões de reais. Então, de faturamento, muito mais do que um prêmio, que não significou muita coisa. O Gil do Vigor, salvo engano, ele fez uns 17, eu posso estar falando bobagem, gente, pelo amor de Deus. Não, ele deve ter feito muito mais. Ele fez muito dinheiro depois que saiu. Então, assim, você sai do anonimato, socialmente falando, ninguém me reconhece como nada. E então eu vou ali e eu tô sendo reconhecido. Se eu venho da cidade do interior, eu sou aquela pessoa que conseguiu ir pro Big Brother. Apesar de que a gente tá percebendo também que ninguém vem ali de uma história que já não tem alguma coisa que vai gerar essa identificação, né? A Juliette já era uma cabeleireira, maquiadora, perdão, né? Mas ela mexeu o cabelo com a mãe dela também, né? Isso. E ela já era advogada, então ela já tinha uma história de superação, que ela já se mantinha ali com a maquiagem, então ela já era uma maquiadora profissional. Então, se você para pensar, óbvio que o Big Brother ele vai se apropriando também de histórias, que isso aqui pode gerar uma identificação. Mas pensa, você sai do anonimato pra fama, e é um passaporte muito rápido, assim. Você cresce de uma forma que talvez nem você se dê conta. A Juliette saiu com 24 milhões de seguidores, né? Se a gente parar pra pensar. Hoje ela tem quase 30. Ela passou a Sabrina Sato, que era tipo uma das mais... E a Grazi Massafera, que eram as mais seguidas dos reality shows de todos os tempos do Brasil, né? Então é uma coisa, assim, chocante se a gente parar pra pensar. E antigamente as pessoas viviam mais no anonimato depois que saíam. Hoje em dia as pessoas que saem ali, a Kerline, que saiu... Foi uma das primeiras, né? Foi a primeira que saiu. Ela tá ganhando dinheiro com isso, ela consegue sobreviver. Ela tem mais de 1 milhão, 2 milhões de seguidores. Então isso aí já ela vai ganhar dinheiro com publicidade, marketing, essas coisas. Então, acho que hoje em dia o prêmio é o mais irrelevante, mas a ascensão, vamos dizer assim, midiática e a fama instantânea que está ali sendo vigiado 24 horas por dia num reality show te proporciona é mais significativo, talvez. Então ela passa, por exemplo, a se provar que ela merece estar dentro daquele programa para conseguir algo no final.
eu nem sei se elas vão de fato para se provar. Algumas pessoas podem ir com essa intenção de se provar, por exemplo, a Manu Gavassi no processo espiritual dela, vamos dizer assim. Mas muitas pessoas já têm essa intenção realmente de alcançar um benefício, seja de fama, no sentido de talvez trabalhar com marketing, talvez fazer parcerias que me sejam vantajosas. Então, eu acho que isso pesa muito. Não tô falando que nada disso determina, né? Porque o comportamento ele é multifatorial, ele é mais complexo do que uma relação de causa e efeito. Por isso é isso. Né? Mas a gente entende que tem correlações. E já encaminhando pro final da nossa conversa, eu queria saber, Argel, tem alguma outra coisa que você acha que é importante a gente falar sobre a relação dos reality shows e sociedade? Fico pensando que os reality shows são, como eu falei, né, são formas da gente expressar a nossa humanidade, né, na pós-modernidade, mas também é algo que é bastante lucrativo para as emissoras. Se a gente para pensar, não tem muito gasto comparado com outros tipos de programa. O prêmio, ele é um valor irrisório. Acho que, eu nem me lembro, mas parece que era o salário de um apresentador da Globo. Sim. Alguma coisa assim, sabe? Um salário mensal. Então, é altamente lucrativo e é uma coisa que realmente é vendável porque gera essa identificação no público, né? Eu acho que, para resumir socialmente falando, eu acho que é isso. São formas das pessoas buscarem alívio por meio de entretenimento. A gente busca, através da arte, né, da cultura, manifestar as nossas humanidades, né? Nossas emoções, alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, ódio, sentimentos, vivências, experiências, comportamentos. Então, acho que seriam espetáculos dramatúrgicos, vamos dizer assim, da pós-modernidade. Eu acho que, se fosse pra gente resumir, eu resumiria dessa forma. E é isso, agora eu encerro a nossa conversa por aqui. Foi um prazer enorme ter você aqui, Argel. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado o nosso convite para estar falando um pouquinho sobre reality shows. Eu particularmente gostei bastante. Você, Leonardo? Eu amei, foi extremamente agregador pra mim, somente que eu sou leigo em reality shows. Aprendeu um pouquinho? Aprendi muito e eu vou ter cuidado da próxima vez que for assistir algum reality. Obrigado, Art, pela sua presença. Foi incrível. Imagina, eu que agradeço pelo convite, pessoal, e fico feliz por poder aqui ter compartilhado com vocês esse momento, essas trocas de experiência, aprendizado, é sempre enriquecedor. Valeu demais, galera. Ao Pé do Ouvido, o Ciência ao Pé do Ouvido de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aguardem o próximo episódio. Até mais. A supervisão do roteiro foi feita pela jornalista Nayara Chaya, que é editora do podcast Ciência ao Pé do Ouvido. A composição imagética é feita pela Ludmila Marques. E a divulgação nas mídias sociais está com o jornalista Túlio Daniel e com a Nayara. A principal transição sonora é a composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. A captação de áudio são do Gabriel Reis e a edição e montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. Convido vocês também para seguir e acompanhar outro podcast da UFO, o UFOcast. O Ciência ao Pé do Ouvido volta na próxima terça-feira. Até semana que vem. Ciência ao Pé do Ouvido.